Olá, bem-vindos ao canal Ler é Viver. Meu nome é Wander Pedroso e hoje vamos dar continuidade ao retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. A gente está indo para o capítulo 3, gente. É um livro sensacional que fala da nossa vaidade, entendeu? Até onde a gente vai pela vaidade. É um olhar para dentro de si. Então acompanha a gente, fica até o final do livro, tá bom? A gente vai fechar o livro inteirinho no canal. Mas antes do vídeo começar, se inscreve no canal, ative o seu sininho de notificações para você ficar sabendo sempre que tiver capítulo novo de um livro novo, você vai ficar sabendo, e compartilhe o vídeo, ajude o canal a crescer. Vamos fazer desse canal, o Ler é Viver, o maior canal de leitura desse país, ok? Pessoal, a gente vai começar o capítulo 3 de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Deixa eu colocar meus olhos. Capítulo 3. Ao meio-dia do dia seguinte, Lord Henry Wotton passeou pela Curzon Street até o Albany para encontrar seu tio, Lord Fermor, um velho solteirão cordial, embora de modos um pouco vulgares, a quem o mundo exterior chamava de egoísta porque não tirava dele nenhum benefício em particular, mas que era considerado generoso pela sociedade, na medida em que alimentava as pessoas que o entretinham. Seu pai fora nosso embaixador em Madrid, quando Isabela era jovem e prim. Desconhecido, mas se retirara do serviço diplomático durante um momento caprichoso de aborrecimento quando não lhe foi oferecida a embaixada de Paris, um posto do qual ele se considerava totalmente merecedor devido à sua origem, à sua indolência, ao bom inglês de seus despachos, à sua desordenada paixão pelo prazer. O filho, que fora secretário de seu pai, renunciara junto com o chefe, algo pouco tolo, conforme pensado na época, e passado alguns meses após assumir seu título, ele se dedicara ao estudo aprofundado da grande arte aristocrática de não fazer absolutamente nada. Tinha duas grandes casas, mas preferia viver em quartos, pois dava menos trabalho, e fazia as refeições em seu clube. Ele dedicava certa atenção à gestão de suas carvoarias no condado de Midland, desculpando-se por essa mácula de industriosidade no chão. O argumento de que a única vantagem de possuir carvão era que isso permitia a um cavalheiro a decência de dispor da queima da lenha na própria lareira, na política era um Tory, exceto quando os Tories estavam no governo, período em que ele insultava severamente por serem um bando de radicais. Era um herói para seu criado, que o intimidava, e um terror para a maioria de seus conhecidos, a quem ele por sua vez intimidava. Apenas a Inglaterra poderia tê-lo produzido, e ele sempre dizia que o país avançava para o abismo. Seus princípios estavam ultrapassados, mas havia muito a ser dito a respeito de seus preconceitos. Se inscrevem no canal aí, pessoal, tá? E comentem o que vocês estão achando do retrato de Dorian Gray. Se vocês já leram, já assistiram o filme. Pelo menos o filme eu tenho certeza que muitas pessoas já assistiram. Eu mesmo assisti. Muitos de vocês já assistiram. Se vocês assistiram, coloca aí no comentário o que vocês acham. Preferem o livro ou vocês preferem o filme? Quando Lord Henry entrou no salão, encontrou o tio sentado com um casaco grosseiro de caça, fumando um charuto, resmungando diante do Times. Bem, Harry, disse o velho cavalheiro, o que traz aqui tão cedo? Pensei que vocês dantes se levantassem antes das 2 e que jamais pudessem ser vistos antes das 5. Pura afeição familiar, eu lhe garanto. Tio George, quero algo de você. Dinheiro, suponho, falou Lord Fermor, fazendo uma careta irônica. Bem, sente-se e me diga, os jovens hoje em dia imaginam que o dinheiro seja tudo? Sim, murmurou Lord Henry, arrumando a casa do botão do casaco. E quando envelhecem, eles passam a ter certeza. Mas não quero dinheiro, somente as pessoas que pagam suas próprias contas o querem. Tio Jorge, eu nunca pago minhas contas.
O crédito é o capital de um filho mais jovem e pode-se viver muito bem com ele. Além disso, sempre negocio com comerciantes de Dartmoor e, em consequência, eles nunca me incomodam. O que eu quero é informação. Não informação útil, claro, informação inútil. Bem, posso lhe dizer tudo o que estivera em um almanaque inglês, Harry, ainda que esses camaradas escrevam muitas bobagens hoje em dia. Quando eu estava no corpo diplomático, as coisas eram muito melhores, mas ouvi dizer que agora os admitem por meio de um exame. O que você pode esperar? Exames, meu senhor, são um puro embuste do começo ao fim. Se um homem é um cavalheiro, ele sabe o suficiente. Se ele não é um cavalheiro, o que quer que saiba não lhe servirá. O Sr. Dorian Gray não pertence aos almanacs, tio George, disse languidamente Lord Henry. Sr. Dorian Gray? Quem é ele? Perguntou Lord Fermor, unindo as sobrancelhas espessas. É isso que vim descobrir, tio George. Ou ainda, sei o que ele é. Trata-se do último neto de Lord Kelso. A mãe era uma Devereux, Lady Margaret Devereux. Quero que me fale sobre a mãe dele, como ela era, com quem se casou. Você conheceu praticamente todo mundo em sua época, então pode tê-la conhecido. Estou muito interessado no Sr. Gray no momento. Acabei de conhecê-lo. O neto de Kelso, ecoou o velho cavalheiro. O neto de Kelso, é claro. Eu conheci a mãe dele intimamente. Creio que estive no batizado dela. Era uma garota extraordinariamente bonita. Margaret Devereux, e ela enfureceu todos os homens ao fugir com um jovem que não tinha um centavo. Um mero ninguém, meu senhor. Um subalterno em um regimento de infantaria, ou algo dessa espécie. Certamente me lembro-me de tudo como se tivesse acontecido ontem. O pobre sujeito foi morto em um duelo de Spa, alguns meses depois do casamento. Houve uma história feia a respeito disso. Disseram que Kelso arranjou algum patife aventureiro, algum bruto belga para insultar seu genro em público. Pagou, meu senhor, para fazê-lo, pagou e ele perfurou o homem como se fosse um pombo. A coisa foi encoberta, mas a coisa foi encoberta, mas por Deus, Kelso passou a comer sozinho no clube depois de algum tempo. Ele trouxe a filha de volta, disseram-me, ela nunca mais lhe dirigiu a palavra novamente. Oh, sim, foi algo mau. A garota morreu também, morreu em 1 ano, então ela deixou um filho, é isso. Tinha me esquecido. Que tipo de rapaz é? Se for como a mãe, deve ser bonito. Ele é muito bonito, assentiu Lord Henry. Espero que caia em mãos decentes, continuou o velho homem. Ele deve ter uma fortuna o esperando. Caso Kelso tenha feito a coisa certa, a mãe tinha dinheiro também. Toda a propriedade de Selby ficou para ela, por meio de seu avô. Ele odiava Kelso, achava-o malévolo. Ele o era também. Foi a Madrid certa vez quando eu estava lá. Por Deus, senti vergonha dele. A rainha costumava perguntar sobre o nobre inglês que estava sempre discutindo. Só um minutinho. Estava sempre discutindo com os cocheiros de aluguel a respeito das tarifas. Rendeu uma história e tanto. Não tive coragem de me apresentar à corte por 1 mês. Espero que ele tenha tratado o neto melhor do que trata os cocheiros. Eu não sei, respondeu Lord Henry. Suponho que o garoto vá se dar bem. Ele ainda não é maior de idade. É proprietário de Selby, bem sei. Ele me disse. E sua mãe era muito bonita? Margaret Devereux era uma das mais belas criaturas que já vi. Henry. Harry. O que diabos fez com que se comportasse como fez, jamais poderei entender. Ela poderia ter casado com quem quisesse. Carlington estava doido por ela, mas a garota era romântica. Todas as mulheres daquela família o eram. Os homens eram os pobres coitados, mas por Deus, as mulheres eram extraordinárias. Carlington foi de joelhos até ela. Ele próprio me disse. Ela riu dele. E na época não havia uma única mulher em Londres que não o quisesse. E a propósito, Harry, falando sobre casamento de idiotas, que bobagem é essa que seu pai me contou sobre Dartmoor? Querer se casar com uma americana. As garotas inglesas são boas o bastante para ele? As garotas inglesas não são boas o bastante para ele? Agora está na moda casar-se com americanas, tio George. Vou apoiar as mulheres inglesas contra o mundo, Harry, disse Lord Fermor, copiando a mesa com o punho.
Os apostadores estão com as americanas. Elas não duram, foi o que me disseram, murmurou Tim. Um longo relacionamento as esgota, mas elas são decisivas em corridas com obstáculos, são rápidas demais. Não acho que Baltimore tenha alguma chance. Quem é gente dela? Resmungou o velho cavalheiro. Ela tem alguém? Lord Henry sacudiu a cabeça. Garotas americanas escondem os parentes com tanta inteligência quanto mulheres inglesas escondem seu passado, ele disse, levantando-se para ir embora. São comerciantes de porcos, suponho. Espero que sim, tio Jorge. Pelo bem de Dartmoor, disseram que negociar porcos é a profissão mais lucrativa da América, depois da política. Ela é bonita? Porta-se como se fosse. A maioria dos americanos o faz. É o segredo do encanto delas. Como as mulheres americanas não ficam em seus próprios países, porque essas mulheres americanas não ficam em seus próprios países. Sempre nos dizem que lá é o paraíso para as mulheres, e eis a razão pela qual, assim como Eva, elas são excessivamente ansiosas para sair de lá, afirmou o Lord Henry. Adeus, tio Jorge. Vou me atrasar para o almoço. Se ficar por mais tempo. Obrigado por me dar a informação que eu queria. Sempre quero saber tudo sobre meus novos amigos. E nada sobre os velhos. Onde vai almoçar, Harry? Na tia Agatha. Convidei a mim e ao Sr. Grey. Ele é o mais novo protégé dela. Diga à sua tia Agatha, Harry, para que não incomode mais com pedidos de caridade. Estou cansado deles. Ora, a boa mulher acha que eu não tenho nada mais a fazer além de preencher cheques para modismos tolos dela? Se inscreva no canal, pessoal. Apoie o Ler é Ver. Tudo bem, tio Jorge. Direi a ela, mas não surtirá efeito algum. Os filantropos perdem todo o senso de humanidade. É a sua característica distintiva. O velho cavalheiro rosnou em sinal de aprovação e tocou a campainha para chamar seu criado. Lord Henry passou pela arcada baixa rumo a Burlington Street e orientou seus passos na direção da Berkeley Square. Então, aquela era a história da ascendência de Dorian Gray. Por mais que ele tivesse sido relatada de forma grosseira, ela ainda assim ela o animara pela sugestão de um romance estranho, quase moderno. Uma bela mulher arriscando tudo por uma louca paixão. Algumas semanas selvagens de alegria interrompidas por um crime hediondo e traiçoeiro. Meses de muita agonia. E então uma criança nascida na dor. A mãe, arrebatada pela morte, o menino relegado à solidão e à tirania de um homem velho e sem amor. Sim, era o pano de fundo interessante, reafirmava o rapaz. Tornava-o ainda mais perfeito. Por trás de cada coisa primorosa que existia, havia algo trágico. Mundos inteiros precisavam entrar em árdua operação para que a mais ínfima das flores pudesse nascer. E quão encantador ele fora na noite anterior. Enquanto, com os olhos espantados e lábios afastados em um prazer amedrontado, sentara-se à frente no clube, as cúpulas vermelhas das velas conferindo um rosa mais requintado à surpresa que despertava-lhe no rosto. Conversar com ele era como tocar um extraordinário violino. Ele respondia a cada toque e trinado do arco. Havia algo terrivelmente fascinante no exercício da influência. Nenhuma outra atividade era parecida. Projetar nossa alma de uma forma graciosa e deixar que ela se retarde lá por um momento, escutar nossas próprias impressões intelectuais ecoando de volta com a música adicional da paixão e da juventude. Transmitir nosso temperamento para o outro como se fosse um fluido sutil ou um perfume estranho. Havia uma felicidade verdadeira nisso, talvez a mais plena felicidade que nos restava em uma época tão limitada e vulgar como a nossa. Uma época grosseiramente carnal em seus prazeres e grosseiramente ordinária em suas finalidades. Era um tipo maravilhoso também, esse rapaz, que por um curioso acaso ele conhecera no ateliê de Basil,
ou poderia ser transformada em um tipo maravilhoso, a despeito de tudo. Eram dele a graciosidade e a pureza branca da meninice, e a beleza tal como as antigas esculturas gregas de mármore preservavam para nós. Não havia nada que não pudesse realizar com ele. Poderia ser transformado em um titã ou em um brinquedo. Que lamentável era tal beleza, destinada a desaparecer. E Basil. De um ponto de vista psicológico, quão interessante ele era. A nova forma de arte, o modo revigorado de ver a vida sugerido tão estranhamente pela presença meramente visível de alguém que não tinha consciência de tudo isso. O silencioso espírito que habitava bosques obscurecidos e que caminhava sem ser visto pelos espaços abertos, subitamente se exibindo como um dríade e sem medo, porque em sua alma, que buscou por ela, foi despertada aquela maravilhosa visão para a qual somente coisas maravilhosas são reveladas. As meras formas e os padrões de coisas que se tornavam, por assim dizer, refinadas e que ganhavam uma espécie de valor simbólico, como se fossem elas mesmas padrões de alguma outra forma, ainda mais perfeita, cuja sombra elas tornassem real. Quão estranho era tudo isso! Ele se lembrava de algo parecido na história. Não fora Platão, aquele artista do pensamento que realizara a análise pela primeira vez? Não fora Buonarroti, que esculpiria nos mármores coloridos de uma sequência de sonetos? Mas em nosso próprio século era estranho, sim. Ele tentaria ser para Dorian Gray aquilo que, sem o saber, o rapaz era para o pintor, que elaborou o maravilhoso retrato. Ele procuraria dominá-lo. Já havia, na verdade, conseguido pela metade. Ele faria com que aquele espírito magnífico fosse seu. Havia algo fascinante nesse filho do amor e da morte. Subitamente ele parou e olhou de relance para as casas. Descobriu que havia passado pela residência da sua tia fazia algum tempo e, sorrindo para si mesmo, voltou-se. Quando entrou no hall, um tanto sombrio, o mordomo o avisou de que eles haviam ido almoçar. Ele entregou o chapéu e a bengala a um dos seus pajens e passou à sala de jantar. Atrasado, como de costume, Harry, exclamou a tia, balançando a cabeça em sua direção. Ele inventou uma desculpa qualquer e, tendo ocupado a cadeira próxima a ela, olhou ao redor para descobrir quem estava presente. Da extremidade da mesa, Dorian fez uma tímida mensura em sua direção, um rubor de prazer fluindo-lhes pelas bochechas. Diante do rapaz estava a Duquesa de Harley, uma senhora de boa e admirável índole e de bom temperamento, muito querida por todos que a conheciam, e dona daquelas amplas proporções arquitetônicas que, nas mulheres que não são duquesas, são descritas pelos historiadores contemporâneos como corpulentas. Próximo a ela se sentava à direita Sir Thomas Bourdon, um membro radical do parlamento que seguia seu líder na vida em público e em privado. Seguia os melhores cozinheiros jantando com os Tories e pensando com os liberais, de acordo com uma sábia e bem conhecida regra. O lugar à esquerda da duquesa estava ocupado pelo Sr. Erskine de Treadley, um velho cavalheiro de consideráveis encantos de cultura, que no entanto decairia nos maus hábitos do silêncio, tendo dito, como explicou certa vez Lady Agatha, tudo que tinha para dizer antes de completar 30 anos. Sua própria vizinha era a senhora Vandeleur. Deve ser isso aí, gente. Tem palavras que não vai. Vandeleur. Uma das amigas mais antigas da sua tia, uma perfeita santa entre as mulheres, mas tão terrivelmente deselegante que lembrava um inário mal ajambrado. Felizmente para Lord Henry, ele tinha do outro lado Lord Faldel, um tipo de meia-idade medíocre, mas muito inteligente, tão careca quanto uma declaração ministerial do parlamento, com quem ela estava conversando naquela
maneira intensamente séria, que é o único erro imperdoável, como ele mesmo notou certa vez que todas as boas pessoas cometem e o qual nenhuma delas jamais escapa. Estamos falando sobre Dartmoor, Lord Henry, exclamou a duquesa, acenando simpaticamente para ele do outro lado da mesa. Você acha que ele realmente vai se casar com essa fascinante jovem? Acredito que ela se convenceu a pedi-lo em casamento, duquesa. Que horror! Exclamou Lady Agatha. De verdade, alguém deveria intervir. Contaram-me fontes muito bem informadas que o pai dela tem uma loja de produtos secos, disse Sir Thomas Burdon, parecendo arrogante. Meu tio já havia sugerido o comércio de porcos, Sir Thomas. Produtos secos? O que são secos? O que são produtos secos americanos? Perguntou a duquesa, erguendo as mãos grandes, surpresa para acentuar o verbo. Romances americanos, respondeu Lord Henry, servindo-se de um pouco de codorna. A duquesa pareceu intrigada. Não ligue para ele, minha querida, sussurrou Lady Agatha. Ele nunca leva a sério nada do que diz. Quando a América foi descoberta, disse o membro radical, e começou a proferir fatos enfadonhos, como todas as pessoas que tentam esgotar um assunto, ele esgotou os ouvintes. A duquesa suspirou e exerceu a prerrogativa da interrupção. Eu desejaria que jamais tivesse sido descoberta, exclamou. Realmente, nossos garotos não têm chance alguma hoje em dia. É muito injusto. Talvez, depois de tudo, a América não tenha sido jamais descoberta, disse o Sr. Erskine. Eu mesmo diria que foi meramente detectada. Mas eu vi alguns exemplares de seus habitantes, respondeu a duquesa vagamente. Devo confessar que a maioria deles é extremamente bonita e também se veste bem. Adquirem todas as roupas em Paris. Eu gostaria de poder me permitir isso. Dizem que quando os americanos bons morrem, vão a Paris, riu Sir Thomas, que tinha um grande guarda-roupa de vestes descartadas por humoristas. É verdade. Onde vão os americanos maus quando morrem? Indagou a duquesa. Para a América, murmurou Lord Henry. Sir Thomas franziu o senho. Receio que seu sobrinho tinha preconceito contra aquele grande país, afirmou Lady Agatha. Viajei por todo ele em carros oferecidos pelos diretores, que em tais assuntos são extremamente cordiais. Posso assegurar que é instrutivo visitá-lo. Pessoal, vão se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, tá? Assim vocês não perdem nenhum capítulo de nenhum livro. Mas será que que realmente preciso ir a Chicago para que sejamos instruídos? Perguntou o Sr. Erskine queixosamente. Não me sinto disposto para a jornada. Sir Thomas acenou com a mão. O Sr. Erskine de Tridley tem o mundo em suas estantes. Nós, homens práticos, gostamos de ver as coisas, não de ler a respeito delas. Os americanos são pessoas extremamente interessantes, são absolutamente razoáveis. Acho que essa é a característica que os distingue. Sim, Sr. Erskine, um povo absolutamente razoável. Asseguro-lhe que não há nada de absurdo com os americanos. Que horror! Exclamou Lord Henry. Posso aguentar a força bruta, mas a razão bruta é insuportável. Há algo injusto em seu uso. É como um golpe baixo desferido no intelecto. Não o entendo, Sir Thomas, tornando-se bastante rubicundo. Eu sim, Lord Henry, murmurou o Sr. Erskine com um sorriso. Paradoxos caem bem à sua maneira, replicou o baronete. Isso foi um paradoxo? Perguntou o Sr. Erskine. Acho que não. Talvez tenha sido. Bem, a caminho dos paradoxos é o caminho da verdade. Para testar a realidade, devemos vê-la na corda bamba. Quando as verdades se tornam acrobatas, podemos julgá-las. Meu Deus, disse Lady Agatha, como vocês homens discutem. Tenho certeza que nunca consigo descobrir sobre o que estão falando. Harry. Estou bastante irritada com você porque tenta persuadir nosso simpático Sr. Dorian Gray a desistir de East End. Garanto que ele seria de valor incalculável. Eles amariam a interpretação dele.
Quero que ele toque para mim, exclamou Lord Henry, sorrindo, e olhando para o outro lado da mesa, captou um relance cintilante como resposta. Mas as pessoas são tão infelizes em Whitechapel, continuou Lady Agatha. Posso simpatizar com tudo, menos o sofrimento, disse Lord Henry, envelhecendo os ombros. Não consigo simpatizar com isso. É feio demais, horrível demais, angustiante demais. Há algo terrivelmente mórbido na pátia moderna com a dor. Devemos simpatizar somente com a cor, a beleza, a alegria de viver. Quanto menos falarmos sobre as feridas da vida, melhor. Ainda assim, o East End é um problema muito importante, observou Sir Thomas, balançando a cabeça com gravidade. Sem dúvida, respondeu o jovem Lord. É o problema da escravidão, e nós tentamos resolvê-los entretendo os escravos. O político olhou para ele atentamente. Que mudança você propõe então? Perguntou. Lord Henry riu. Não desejo mudar nada na Inglaterra, a não ser o clima, respondeu. Estou muito satisfeito com a contemplação filosófica, mas uma vez que o século XIX tenha falido por excesso de compaixão, eu sugeriria que nós apelássemos à ciência para nos endireitar. A vantagem dos sentimentos é que eles nos extraviam, e a vantagem da ciência é que ela não é sentimental. Mas nós temos responsabilidades tão sérias, arriscou a senhora Vanderlore timidamente. Terrivelmente séria, ecoou Lady Agatha. Lord Henry lançou um olhar para o Sr. Erskine. A humanidade se leva a sério demais. Esse é o pecado original do mundo. Se o homem das cavernas soubesse como rir, a história teria sido diferente. Você mesmo, muito reconfortante, arrulhou a duquesa. Eu sempre me sinto bastante culpada quando venho ver sua querida tia, porque não tem interesse algum no East End. No futuro conseguirei olhar para ela sem ruborizar. Um rubor é algo muito conveniente, duquesa, observou Lord Henry. Só quando se é jovem, ela respondeu. Uma velha mulher como eu, ruborizar é um sinal muito ruim. Ah, Lord Henry, queria que você me dissesse como eu poderia me tornar jovem de novo. Ele pensou por um momento. Por acaso a senhora consegue se lembrar de algum grande erro que tenha cometido em seus dias da juventude, duquesa? Perguntou olhando através da mesa. De vários, receio, ela lamentou. Então cometa-os novamente, ele disse com seriedade. Para recuperarmos a juventude, precisamos somente repetir nossos desvarios. Uma teoria deliciosa, ela exclamou. Preciso colocá-la em prática. Uma teoria perigosa, proferiram os lábios cerrados de Sir Thomas. Lady Agatha balançou a cabeça, mas não conseguiu negar que se divertia. O Sr. Erskine escutava. Sim, ele continuou. Esse é um dos grandes segredos da vida. Hoje em dia, a maioria das pessoas morre de alguma espécie de senso comum, rasteiro, descobrindo tarde demais que a única coisa que jamais nos arrependemos são dos nossos erros. Uma risada percorreu a mesa. Ele brincou com a ideia e se sentiu obstinado. Lançou-o no ar e as transformou. Deixou-a escapar e as capturou de volta. Tornou-a iridescente com a fantasia e deu-lhe asas do paradoxo. O elogio do desvario, à medida que ele prosseguiu, elevou-se à filosofia, e a filosofia em si mesma tornou-se jovem e apegou-se à louca música do prazer. Trajando-se, como se poderia imaginar, com uma túnica manchada de vinho e a coroa de louros, dançando como uma bacante em meio às colinas da vida e zombando dos vagarosos Sileno por sua sobriedade. Fatos correram diante dela como assustadas entidades da floresta. Seus pés brancos pisaram a imensa imprensa a qual está sentado o sábio mar, até que o suco de uva fervilhante ergueu-se em torno de seus membros nus em ondas de bolhas púrpuras, ou rastejou em espuma vermelha por sobre as laterais pretas, gotejantes e inclinadas da tina. Era um improviso extraordinário. Ele sentiu que os olhos de Dorian Gray o fixavam, a consciência de que em meio à plateia havia alguém cujo temperamento ele desejava fascinar. Pareceu apurar-lhe a inteligência.
e colorir-lhe a imaginação. Ele era brilhante, fantástico e irresponsável. Atraía seus ouvintes para fora de si, e eles seguiam sua flauta, rindo. Dorian Gray jamais desviou os olhos dele, parecia estar sob um feitiço. O sorriso se perseguindo um aos outros em seus lábios, e o maravilhamento tornando-se mais profundo em seus olhos, que se assombravam. Por fim, trajada com as vestimentas da época, a realidade adentrou ao salão na forma de um criado para dizer à duquesa que a carruagem estava à espera. Ela apertou a mão em falso desespero. Que desagradável, exclamou. Preciso ir. Devo buscar meu marido no clube e levá-lo a algum compromisso absurdo no Willis Rooms, que ele vai presidir. Se me atrasar, ele certamente ficará furioso. Eu não poderia enfrentar uma cena com esse gorro. Ele é frágil demais. Uma palavra mais dura o arruinaria. Então tenho que ir. Querida Agatha, adeus. Lord Henry, o senhor é deveras encantador e terrivelmente desmoralizante. Tenho certeza de que não sei o que dizer a respeito de suas opiniões. O senhor precisa vir jantar conosco em alguma noite dessas. Terça? O senhor tem compromisso na terça? Pela senhora eu dispensaria qualquer pessoa, duquesa, disse Lord Henry, como uma mesura. Ah, isso é muito gentil e muito errado da sua parte, ela exclamou. Então queira vir. E saiu da sala apressada, seguida por Lady Agatha e as outras damas. Quando Lord Henry havia retornado ao seu assento, o Sr. Erskine aproximou-se e, ocupando uma cadeira perto dele, colocou a mão sobre o seu braço. Seu discurso vale por muitos livros, ele disse. Por que não escreve um? Gosto demais de ler livros para me importar em escrevê-los, Sr. Erskine. Eu certamente gostaria de escrever um romance que fosse tão belo quanto um tapete persa, e igualmente irreal. Mas não existe público literário na Inglaterra para que quer que seja, com exceção de jornais, manuais e enciclopédias. De todos os povos do mundo, os ingleses são os que possuem a pior sensibilidade para a beleza da literatura. Se inscreveram no canal? Enquanto eu tomo a minha água, vocês se inscrevam no canal, tá bom? Receio que esteja certo, respondeu o Sr. Erskine. Eu mesmo costumava ter ambições literárias, mas desisti delas há muito tempo. E agora, meu caro jovem amigo, se me permite chamá-lo assim, posso lhe perguntar se realmente falava sério em tudo que nos disse durante o almoço? Realmente me esqueci do que disse, sorriu Lord Henry. Foi muito ruim? Sim, muito ruim. Na verdade, eu considero extremamente perigoso. E se qualquer coisa acontecer à nossa boa duquesa, todos os consideraremos como o principal responsável. Mas eu gostaria de conversar com o senhor sobre a vida. A geração em que nasci era entediante. Algum dia, quando estiver cansado de Londres, venha até Tridley e exponha para mim a sua filosofia do prazer diante de uma admirável Borgonha que tem a sorte de possuir. Ficarei encantado. Uma visita a Tridley seria um grande privilégio. Há um anfitrião perfeito e uma biblioteca perfeita. O senhor a completará, respondeu o velho cavaleiro com uma mesura cortês. E agora devo me despedir de sua excelente tia. Preciso ir ao Atenaum. É a hora em que dormimos por lá. Todos vocês, Sr. Erskine? 40 de nós, em 40 poltronas. Estamos ensaiando para uma academia inglesa de letras. Lord Henry riu e se levantou. Vou ao parque, exclamou. Ao passar pela porta, Dorian Gray tocou-o no braço. Deixe-me ir com o senhor, murmurou. Mas eu achava que o senhor havia prometido a Basil Hallward que iria vê-lo, respondeu Lord Henry. Prefiro ir com o senhor, sim. Sinto que devo ir com o senhor. Permita-me. E o senhor vai prometer conversar comigo o tempo todo? Ninguém fala tão magnificamente quanto o senhor. Ah, já falei o bastante por hoje, disse Lord Henry sorrindo. Tudo o que quero agora é contemplar a vida. O senhor pode vir e contemplá-la comigo se quiser. Gente, esse foi o capítulo 3. E olha, eu achei que ia demorar mais, hein?
esse foi o capítulo 3 do retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Espero que vocês tenham gostado. Paralelo a isso, a gente está lendo O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Deixa eu pegar aqui para vocês. Isso aqui eu acho que calça reflexo, tem um plástico na frente. A gente está lendo O Céu e o Inferno de Allan Kardec. A gente está indo no capítulo 10. Ok? Um dia eu ponho um capítulo do Dorian Gray, um dia eu ponho um capítulo do Céu e Inferno de Allan Kardec. Diga nos comentários se vocês estão gostando, qual vocês estão gostando mais, estão gostando dos dois, o que vocês estão entendendo, qual é o ponto de vista de vocês sobre os livros. Se vocês quiserem dar uma dica de livro, que assim que a gente terminar esse, a gente vai ter que passar para outro. Eu acho que eu termino Dorian Gray antes do Céu e Inferno. Mas é isso, gente. Compartilhe nossos vídeos, apoie o nosso canal de leitura, se inscrevam no canal, ok? E sejam bem-vindos sempre, sempre, sempre. É muito bom estar com vocês aqui. Ler para vocês todos os dias é um prazer enorme na minha vida, ok? Se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo, valeu!